Glória a Deus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Sejam bem-vindos todos em nome de Cristo Jesus para mais um momento de comunhão com Deus. E que Deus possa se revelar a cada um de nós. Sente-se, por favor, fique à vontade. Amém, Jesus? Queria muito a sua atenção. Isso aqui é coisa seríssima. Isso aqui é muito sério, o que nós estamos fazendo aqui. E antes de entrar, veio esse texto de Gênesis capítulo 4, o versículo 3, que eu acabei recitando aqui para vocês, na hora da oração. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não deixava de ser uma oferta, mas era a melhor oferta? Era o melhor que ele podia fazer? A gente tem que ver, irmãos, o que a gente está dando para Deus. Se uma oferta que honre a Ele, ou se a gente está dando capim para Deus. Porque o que Abel deu, o que Caim deu para Deus foi capim. Pegou um monte de mato bravo lá, cortou, deu para Deus, como se Deus fosse um cavalo. E a Bíblia está bem clara aqui, a Bíblia diz que Deus, ele para a oferta de Caim, ele não atentou. Deus nem olha, Deus nem considera. Mas o Abel, a Bíblia diz que ele trouxe dos seus primogênitos, o melhor do que ele tinha, dos seus primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta, para Abel e para a sua oferta. Uma reunião como essa, o que a gente está oferecendo para Deus? Estamos oferecendo o melhor para Deus? Ontem o pastor Amauri falou algo muito interessante. Saímos da igreja, falamos da palavra, se o pastor foi bem, se o pastor foi mal, se a reunião foi boa, se ela deixou de ser boa. Quando a gente deveria sair da igreja dizendo: Jesus, o Senhor gostou do que eu fiz para o Senhor? Faltou alguma coisa? Aonde eu preciso melhorar? O Senhor se agradou da minha oferta? Porque é isso que a gente veio oferecer para Deus. É isso que estamos fazendo aqui nessa manhã, em o nome de Cristo Jesus. A gente se arruma direitinho de manhã para esse encontro com Deus, para chegar aqui e se entregar. Digam graças a Deus, irmãos. Se entregar, corpo, alma e espírito. Esquecer, irmãos, o almoço, esquecer por enquanto as coisas que tem para fazer. Fala: Jesus, eu vou me dedicar. Todo o meu corpo, alma, espírito, todo o meu coração agora é para o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. E Deus espera isso. Um coração inteiro. Digam graças a Deus, irmãos. E não parte do seu coração. E não parte de você aqui, outra parte pensando no que vai fazer depois. Deus não vai se agradar disso, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Ou a gente se dá por inteiro para Deus, ou a coisa está errada. Então, faça isso hoje, em nome de Cristo Jesus. Deus te trouxe aqui para esse momento de comunhão. Tenha esse momento de comunhão. Cresça, aprenda, prospere mais no conhecimento de Deus, em o nome de Cristo. Hoje é Santa Ceia, é a segunda Santa Ceia desse ano de 2026. Vamos aí para esse mês de fevereiro, que estamos só no começo, e não só ter esse compromisso na Santa Ceia, mas todos os dias, o salmista disse que 7 vezes por dia ele louvava o Senhor. Então vamos tirar momentos para a gente buscar a Deus, se envolver com Deus, se fortalecer nele, depender de Deus. Eu preciso dele, preciso da ajuda dele para pregar, preciso da ajuda dele para cuidar da sua vida no sentido espiritual, não do que você faz ou deixa de fazer, pelo menos lá fora, mas aqui dentro a gente vai ensinar você para que você lá fora tenha uma conduta que condiz com aquilo que se prega dentro da igreja. Lá fora as pessoas possam ver em você realmente essa pessoa é uma pessoa de Deus e Deus vai ser glorificado por isso. Digam graças a Deus, irmãos. Bom, Santa Ceia do Senhor, daqui a pouco a gente participa do corpo, participa do sangue, o corpo que foi pendurado,
pastor Mike até falou algo interessante, para o sangue sair, a carne tem que ser rasgada, então a carne foi machucada, ferida, e através desses cortes, dessas chagas feitas na carne de Jesus, o sangue foi vertido, foi derramado, para que hoje a gente tivesse a vida que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Oh, aleluia, glória a Deus. Vivemos para Cristo, para fazer a vontade dEle, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus, igreja. Bom, algumas coisas estaremos realizando esses próximos dias. Na sexta-feira eu senti no meu coração, e vou fazer uma campanha aqui, que é uma das campanhas mais fortes que a Igreja da Graça já realizou, isso na década de 80 para 90, eu lembro muito bem quando o missionário ia na rádio fazer esse propósito, eu jogo fora no lixo. Então, o que você tiver de ruim, doença, enfermidade, um diagnóstico, que você descobriu uma doença, um problema sério, um problema na justiça, a gente vai jogar fora no lixo aquilo que não presta, que não provém de Deus. A gente não acumula lixo na nossa casa. O que for lixo a gente joga num saco e põe lá fora. Então nós vamos fazer um ato de fé na sexta-feira, jogando fora no lixo, vamos ter aqui um recipiente, você vai fazer um pedido de oração, colocar num saco plástico e jogar fora, não aceitando isso na sua vida, em o nome de Cristo Jesus. E a quarta-feira é a quarta-feira da família, eu não sei porque você não está lutando pela sua família. Sabe quando alguns vão querer lutar pela sua família? Quando a corda estiver no pescoço. A Bíblia Sagrada diz: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Cuidado pela sua demora, pelo seu relaxamento, a coisa não acontecer. Uma pessoa perguntou agora, missionário, mesmo sendo crente, a gente pode passar por tribulações? Ele, claro, por isso você tem que estar na igreja, ouvir uma boa palavra, aprender de Deus. Eu pregava aqui essa semana, né, a respeito de Israel, que foi derrotado pelo exército inimigo. A Bíblia fala da derrota, segundo Samuel, foi isso? Deixa eu ver aqui. Capítulo 4, não sei se é o segundo Samuel ou se é o primeiro Samuel. É o primeiro, né, Dudu? Obrigado, filho. 1 Samuel, capítulo 4, fala, olha o título da mensagem: os filisteus vencem os israelitas. Não brinca não, irmãos. Tem crente perdendo. Tem crente, tem gente que está na igreja, tem gente que está no altar e que vai perder. O diabo vai ter vitória na vida de muitos. Isso aqui é um exemplo para a gente. Isso não quer dizer que todo mundo que é de Deus vai vencer todas. A não ser que ele realmente esteja diante de Deus, porque a luta vem, mas Deus dá a vitória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas aqui está contando derrota. Não estou falando de luta. Luta todo mundo vai ter. Agora que a gente tem a vitória, em nome de Cristo Jesus. E por que eles perderam? Porque não guardaram a palavra, porque não guardaram os ensinamentos de Deus. Não se prepararam bastante para uma batalha que se alongou. A Bíblia Sagrada diz aqui, ó, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido. Às vezes a gente não está tão preparado para as grandes batalhas que duram às vezes dias, semanas, anos. Não buscamos de Deus, não estamos na casa do Senhor, não estamos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura de Deus para resistir o dia difícil, o dia mau. Então, se a gente não estiver preparado, vai perder. Se não tivermos na presença de Deus, macumba pega. Isso aqui é sério, irmãos. Ah, não, macumba não pega, não pega naquele que está na presença de Deus. Contra Jacó não vale encantamento. Agora, se não tiver com Deus, irmãos, macumba pega, o mal pega, a doença pega, o diabo pega. Então é isso que a gente precisa, essa comunhão que a gente precisa ter. Aí, a quarta-feira, que é o dia de lutar pela família, as pessoas não estão lutando, irmãos. Aí quando é que vai lutar? Quando a coisa sair do controle? A gente pode evitar tudo isso, irmãos. A gente pode evitar que essas lutas, elas caem para o lado
elas resultem em derrota para a sua vida, se fortalecendo do Senhor e na força do seu poder. Em nome de Cristo Jesus. Então, quarta-feira é dia de lutar pela família. Estamos de joelhos pela nossa família. Quem tem alguém na sua família que precisa ser salvo aqui? Levanta a mãozinha assim. Eu não sei o que você está fazendo pela sua família. Eu não sei o que você está fazendo. Você tinha que estar aqui para falar: Jesus, eu vou buscar pela minha família. Vou me colocar de joelho por esta causa. Esse ano está começando. Você colocou isso no coração. Eu quero a minha família salva. Eu quero fulano, cicrano, beltrano salvo. Põe a sua vida no altar, vê se Deus não vai salvar ele. Daqui a pouco ele vai contar uma notícia para você que está indo de uma igreja. Mas você não faz isso, irmãos. Tudo que você plantar, você vai colher. Se não planta, não colhe. Que o Espírito Santo te faça pensar nisso essa semana e na quarta-feira vem lutar pela sua família. Tira um horário. Estamos aqui 8, meio-dia, 15 e 19 horas. Tira um horário, irmãos. Ninguém, irmãos, trabalha tanto que não possa ter um tempo para Deus. É aquilo que a gente sempre fala, é igual exercício. O missionário fala: se a gente não fizer exercício agora, depois o fisioterapeuta vai fazer em você. Se você não se preparar agora, depois aí você vai querer fazer e não vai conseguir fazer. Lute pela sua casa, lute pela sua família, em nome de Cristo Jesus. Está aí o meu recado e é dado pelo Espírito Santo de Deus. Quinta qualidade do fruto do Espírito, você está com a liçãozinha aí, benignidade. Como o missionário sempre diz, que é a esperança bondosa. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é, vamos lá, todos juntos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sabe que era bom você guardar no seu coração para lembrar disso aí. Guardar essas 9 qualidades do fruto do Espírito Santo. Bom, o oposto de benignidade é malignidade. Aquele que não é benigno é maligno ou misericórdia. O contrário de bondade é maldade, ou seja, aquele que não é bom é mau. Se você percebeu bem, a benignidade e a malignidade, ou seja, bem ou mal, são interiores. Estão ligados ao sentimento, enquanto que bondade e a maldade, que é o bom, ser o bom e ser mal, são qualidades exteriores, falam de ação. Hoje trataremos da benignidade, que nada mais é que uma predisposição em ajudar, ou seja, em cuidar. Então não é para todo mundo. Sinceramente, irmãos, é para quem realmente está lá diante de Deus e fala: meu Deus, eu quero ter a benignidade. Eu quero ter a predisposição de ajudar pessoas. E já falamos que não é aquela ajuda formal, aquela ajuda de carinho, como a gente falou do amor, que é o beijinho no rosto. É mais do que isso, é a entrega, é o se dar. É aquilo que Jesus esperava de Simão Pedro. João capítulo 21, versículo 15, por favor, João 21. João 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Já expliquei isso aqui para você. Já estudamos isso aqui, acho que nunca é demais a gente recapitular. A pergunta é: amas-me mais do que estes? Nós sabemos que estes amam, entendemos que estes também amam, só que para algo maior, que não é para qualquer um, amar só é pouco, só amar é pouco. Deus precisa de pessoas que amem loucamente, exageradamente, fora do comum. É o meu chamado que eu tenho pela obra de Deus. Às vezes as pessoas devem olhar, achar que é uma moleza, né, ser pastor.
Não, tem gente que pode pensar isso. Cuidar dá trabalho, irmãos. Isso é uma máxima que Deus trouxe no meu coração. Cuidar dá trabalho. Cuidar dá trabalho. Cuida de uma pessoa doente, irmãos. Cuida de uma pessoa que está mal. Ou no hospital ou na sua casa. Talvez alguns aqui já tenham tido essa experiência. Cuidar dá trabalho. A irmãzinha levantou a mãozinha ali. Cuidar dá trabalho. E o bom, glória a Deus, é que essa pessoa doente tem quem cuide dela. Porque se não tivesse, já era. Então a obra de Deus, que não só o Josias quem faz, mas todos nós fomos chamados para essa obra, tem que ter um amor exagerado. Um amor fora do normal. Você está ouvindo o Espírito Santo falar com você, irmãos? Eu sou homem de Deus, irmãos. Eu vim aqui para trazer essa notícia para você. Não é para você falar, estou cansado de ouvir, porque está na hora de você mudar. Está na hora de eu mudar, de nós mudarmos, em nome de Cristo Jesus. O que Jesus queria? Alguém que fosse igual a Ele. Alguém que cuidasse das almas, das vidas, como Ele cuidou. Como Ele valorizou cada uma delas. Só Ele sabe, irmãos, o que Ele passou pelas vidas, por nossas vidas. É igual uma loja. A maioria das vezes que a gente trata mal é o empregado. Não é o dono. O dono sabe quanto é que vale, quanto é que custa ter uma pessoa, um freguês, um cliente. Aí pega um que está desgostoso da vida, lá no caixa do mercado, que não trata você bem, infelizmente. Aí você vai ver e fala assim, não quer estar ali? Pede para sair. Quer fazer outra coisa? Vai fazer outra coisa então. Sabe fazer outra coisa? Por que está ali? Ah, mas eu não tenho outra coisa para fazer, então muda. Assim são as almas de Jesus, sabe o quanto custou para ele o sangue dele, a carne dele, ferida, machucada por cada vida. Então não é qualquer um, irmãos. Então essa benignidade é essa predisposição em querer ajudar, em querer realizar, fazer. Então Jesus tinha 12 discípulos, nessa passagem aqui, faz tempo que eu estudei isso aqui, mas acho que não estavam todos, devia ter uns 7 discípulos com Jesus aqui nesse momento, mas ali estava realmente aquele que Jesus podia contar, por isso que Jesus falou com Simão Pedro, Simão, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, ele respondeu, cadê? Versículo 16, 15, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar. Então, a benignidade nada mais é do que a predisposição em ajudar, em cuidar. Digam graças a Deus. Voltemos para a lição. Ainda não é o ato em si, o que seria a bondade. A bondade a gente vai ver na próxima lição. Benignidade seria o tratamento com a palavra de Deus. A benignidade é acompanhada da bondade. Uma complementa a outra. Quem tem a predisposição para ajudar, que é a benignidade, ajuda, faz, realiza, tem a bondade. Segundo Crônicas, capítulo 10, versículos 6 e 7 diz, e teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo, como aconselhais vós que se responda a este povo?
E eles lhes falaram dizendo: se te fizeres o quê? Benigno e afável com este povo, e fazer o que, igreja? Lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Olha só, se você se tornar benigno, afável com a pessoa, e ter o cuidado, olha só que isso aqui é interessante, de sempre lhes falar boas palavras, eles nunca mais vão esquecer você, irmãos. Nunca mais vão esquecer você. Pelo menos 2 situações na minha vida, eu nunca mais vou esquecer. Aqui até eu falo aqui de falar do meu irmão, da nossa conversão. Foi algo assim que é de Deus. Porque a gente não era de Jesus. A gente estava no campinho. Aquele dia eu lembro até hoje, de manhã, a gente indo para a escola, meu irmão falou que estava sentindo alguma coisa no braço. A gente devia ter ele 12 anos, eu 13 anos, era essa média de idade, 14, por aí. E a gente foi para a escola, voltou, a gente foi jogar bola. Ele gostava de agarrar, ele estava no gol. Aí daqui a pouco ele falou que o braço dele estava duro. E correu para a minha direção, estava no meio do campo, ele correu na minha direção, dizendo que o braço dele estava duro. Era o braço dele, braço esquerdo. Aí eu fiz uma força, mas uma força muito grande para esticar o braço dele. Eu forcei, quando eu estiquei o braço dele, ele começou a entortar assim. Começou a entortar, virou o olho assim, só via só o branco dos olhos. Caiu no chão todo torto, sabe, com os dentes trincados. Poxa, com 12, 13 anos de idade, aquilo foi assustador. Aí eu saí correndo, chamei meu tio, que na época era vivo. Meu tio pegou ele no colo, levou, a gente, sem Deus, sem conhecimento do mundo espiritual. Aí colocou álcool para ele cheirar, colocou álcool no peito, fez o que podia ser feito, o que a gente podia fazer. Aí, pela misericórdia de Deus, ele foi se refazendo, se refez. Minha mãe estava fora, meu pai estava no trabalho, só estava eu e ele em casa. Aí, quando minha mãe chegou, passou a situação para ela, aí ela foi no médico levar meu irmão. Aí depois ela falou que fez uma bateria de exames nele. Isso aqui depois, eu soube depois. Aí falou que veio uma enfermeira que falou assim, mãe, seu filho tem saúde para dar e vender. Você entende um negócio desse? Você entende? Como é que uma pessoa tem saúde para dar e vender e fica daquele jeito? Porque era espiritual. E essa enfermeira falou assim, irmã, mãe, o problema dele é espiritual. Procura uma igreja. Minha mãe não sabia onde tem uma igreja, ela mesma escreveu o endereço num papel, Nilo Peçanha 393, quando a minha mãe chegou lá, era a Igreja da Graça. E foi ali que Deus salvou a nossa família, foi ali que Deus curou meu irmão, livrou meu pai do vício da cachaça, curou minha mãe de uma enfermidade que tinha, eu tinha uma dor de cabeça, Jesus fez uma mudança na nossa vida. Mas por que eu estou falando isso aqui? Aquela enfermeira. Aquilo ali é benignidade, acompanhada de bondade. Nem sei quem ela é, irmãos. Nem faço ideia. Talvez tenha sido um anjo que Deus colocou na nossa vida. Não sei. Nunca mais vimos aquela mulher, nunca mais soubemos daquela mulher. Mas ela fez isso aqui. Se você se tornar benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Irmãos, aquela mulher pode ter certeza, um dia na eternidade, vou saber quem foi ela. E ela vai merecer um abraço meu, um beijo meu, da minha família, porque ela salvou a nossa casa. A gente precisa ter essa benignidade na nossa vida, essa predisposição em querer fazer, digam graças a Deus,
Primeiro você tem a predisposição, depois você tem a atitude. Está faltando na igreja, a igreja não ora para isso, a igreja ora para ficar rica. A igreja, quando eu falo igreja, somos nós, tá, irmãos? Ela ora para ficar curada. Ela ora por bênçãos, por bens. Ela não ora para ser uma bênção. Ela não ora para que ela possa ser um canal de bênçãos na vida de alguém, como essa enfermeira foi. Podia falar do pastor Ayrton, servo de Deus, homem consagrado, um dos nomes dentro do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Quando eu entrei na igreja, ele já estava. E eu sempre falo dele para vocês, de ter me dado uma palavra no momento em que eu queria até parar com tudo. Parar com a obra de Deus, achando que não tinha chamado. Mas aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Até o Dudu já sabe, já, né, Dudu? Já sabe, Dudu? Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu li aquilo, ele me deu a Bíblia para eu ler isso, e ela fala comigo até hoje. O que é isso? Benignidade. Palavras sempre boas, digam graças a Deus. Irmão, pede a Deus, irmãos. Pede a Deus para que você seja uma pessoa benigna e que você possa ter palavras boas para o desesperado, para o que está pensando em fazer uma besteira. Peça a Deus que Deus vai te dar, em nome de Cristo Jesus. São qualidades que estão lá em Gálatas 5:22. Qual delas a gente pede? Talvez na nossa lista não tenha isso, talvez na lista... Tudo bem, está aqui. Bens necessários, fim das dívidas, saúde, fonte de renda, vida espiritual, salvação da família, vida sentimental. Será que a gente coloca aqui? Salvação da família, daquela pessoa que te persegue, aquela que te fez muito mal. Será que o nome dela está aqui para você orar por ela? Jesus, salva essa pessoa, Jesus. Salve essa pessoa. Há muitos anos, em algum lugar desse Brasil, eu pastoreava e eu assumi a igreja de um pastor que tinha saído do ministério. Aí eu cheguei na igreja, eu falei, eu vim falar de Jesus, falar do amor de Deus, não quero falar de quem saiu, quem deixou de sair, acabou, saiu, não está mais. E numa reunião de obreiros, eu falava com ele, falei, pessoal, não quero esse assunto. Pelo contrário, a gente vai até orar por ele. E eu fiz oração por ele. E eu não sei quem foi o fofoqueiro, porque essa pessoa não estava lá, mas algum fofoqueiro no meio do obreiro fez chegar isso diante de Deus. Você é cada uma. Chegou essa notícia para ele. Eu lembro que eu estava no meu escritório, ele entrou, saiu entrando assim no meu escritório, e eu com todo respeito falei, ô pastor, o senhor está bom? Fala, Josias, tudo bem? Tudo bem, pastor. Não, eu vim aqui para agradecer você, que eu soube que você orou por mim, obrigado. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. É isso que tem que fazer. E eu falei, pastor, eu torço pelo senhor. Ele até falou na época, falou assim, não me chama de pastor não, porque eu não tenho mais ovelhas. Pois é, mas eu sei porque ele saiu. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, que Deus nos chamou para ser benignos. Digam graças a Deus, irmãos. Você precisa pedir isso para Deus, como eu falei, como o restante de todas as qualidades do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Faça isso no seu coração, o seu propósito diante de Deus. Fala, meu Deus, me dá essas qualidades. Me dá amor, me dá gozo, me dá alegria de te servir, me dá paz, meu Deus. Tudo isso que a gente vem aprendendo durante essas semanas, em o nome de Cristo Jesus. Continuando, 2 Crônicas 32, versículos 6 ao 8. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e fez o quê? Fez o quê, igreja? Falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais,
nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. É isso que Deus está esperando de nós, boas palavras. É o tratamento que precisamos para em seguida fazermos a bondade, o nosso ato de fé em o nome de Cristo Jesus. 1 Samuel capítulo 30, Ziclag é saqueada pelos amalequitas, você pode ler isso depois. Davi chegou na cidade de Ziclag, estava destruída, queimada, e as mulheres e crianças foram levadas prisioneiras. Davi começou a chorar, chorou, mas chorou tanto, que até deixou o pessoal com raiva dele. Chorou tanto que não tinha mais lágrimas para chorar. Irmãos, não é errado chorar, mas chorar não traz solução. Talvez você alivie o seu coração, fica mais aliviado, mas não traz resultado. Como diz o missionário na canção que ele fez, chorar não é a solução, crer é a saída. Acreditar é a saída em o nome de Jesus Cristo. Aí eles encontraram um amalequita, diz a Bíblia Sagrada, que o Davi, ao invés de matar o infeliz, ele cuidou dele. Teve a predisposição de trazer o cara doente, que foi deixado pelos seus amigos, e Davi tratou dele, e mais tarde aquele homem se tornou aliado de Davi, que levou Davi até o local do esconderijo, e Davi trouxe toda a família de volta, trouxe toda a casa de volta. O que é isso, pastor? É isso que nós temos que fazer. Como eu falei, você colocou aqui o nome daquele inimigo, aquele colega de trabalho que te persegue, que quer te derrubar. Você coloca o nome dele aqui para orar por ele? Você tem orado por ele? Ou você só ora só pelos amigos? Você tem que orar por aqueles que vos perseguem e te maltrata. É isso que vai mudar vidas, irmãos. Não é você espraguejá-lo, condená-lo, filho do diabo. Não, não é isso. É você colocar ele diante de Deus. Essa é a predisposição que a gente tem que ter, até de falar do amor de Deus para essa pessoa. Cruz credo, pastor, ele já não vai com a minha cara, eu vou falar. Pede a Deus, irmãos, um momento. Pede a Deus uma oportunidade. Deus vai dar. Deus vai dar aquela oportunidade de você falar do amor dele para aquela pessoa, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Davi encontra um egípcio, eu falei amalequita, é um egípcio, que foi deixado pelo seu senhor só porque adoeceu. Ou seja, este senhor não teve a predisposição em ajudá-lo e deixou-o para trás. Davi teve predisposição em ajudar, bem como a bondade, o cumprimento que vem a seguir à predisposição, ou seja, o ato, o realizar. Mateus 9,36 fala das ovelhas sem pastor, que Jesus fala assim. Põe lá, Mateus 9,36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ô Simão, você me ama? Me ama mais do que estes? Jesus está cercado de pessoas que amam a Ele. Mas são poucas as pessoas que estão próximas a eles que amam exageradamente. O amar exageradamente, irmãos, tira toda a sua vontade, o seu querer, os seus desejos. E vivemos só dos desejos que Deus tem para nós. Só do que Deus quer para a nossa vida. Ontem o pastor Michael falava na hora da oferta. Se a gente tem 100% da nossa vida em Deus, 10% do nosso ganho é nada. Se 100% da nossa vida está com Deus, 10% não é nada. Se 100% da nossa vida está com Deus, irmãos, o resto é resto.
Eu quero fazer a vontade dele, quero agradar a Deus em nome de Cristo Jesus. É um dia como esse, você vem da sua casa para cá, não é para você ficar vendo, olhando o relógio, ver se está ficando tarde, se não está. É o dia de você oferecer: Jesus, estou aqui para aprender. Fala comigo, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor tem para dizer? Nossa reunião dura no máximo 2 horas. Mas em 2 horas você não consegue conhecer Deus na sua totalidade. Por isso você tem que ter uma vida com Cristo, digam graças a Deus, irmãos, uma vida particular com o Senhor, para você conhecê-lo como Ele realmente é. Mas aqui a gente ensina você, é assim que se faz, é dessa forma que se age, assim você leva para a sua vida em o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Provérbios 14, 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, ou seja, a malignidade? Mas beneficência, ou seja, o hábito de fazer benefícios, e fidelidade haverá para os que praticam o bem, benignos. Olha o que Deus está preparando para você. Olha o que Deus tem preparado para os benignos. Os que têm a predisposição para realizar, os que têm boas palavras para proferirem em o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Bom, Salmo capítulo 18, versículo 25, com benigno te mostrarás benigno, a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Você é medido por aquilo que você faz. Com benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Essa é a nossa mensagem, que é acompanhada da bondade. Então não esquece não, semana que vem, traz essa lição, e você vai receber a nova lição, que é a bondade. Uma está atrelada à outra. É muito importante isso aqui. Não adianta ter a benignidade se não tem bondade, e vice-versa. Ninguém faz sem primeiro ela não ter tido a predisposição para realizar. E que Deus fale mais no nosso coração, em nome de Jesus. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Eu queria que você se preparasse junto comigo para participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Digam graças a Deus.